Bom dia, meus amigos queridos. Graças a Deus, mais uma vez reunidos aqui no nosso querido Consolador, esse domingo maravilhoso de sol, um dia propício para que nós nos sintonizemos e façamos mais uma vez o estudo do Evangelho com os nossos amigos oradores. Hoje, nosso querido amigo Julião, trabalhador da casa, é quem vai conduzir esse estudo junto com a gente. Qual que é o tema mesmo, Julião? O tema da palestra hoje será o poder da fé. Tá bom? Eu estou fazendo agora a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu quero dar um bom dia para a Elaine, para a Andréia, para o Chico. A Zezé fala que eu nunca falo oi para ela, a Zezé não coloca nada no chat, e aí eu não tenho como ver se a Zezé está presente ou não. Se a Zezé estiver presente hoje, Zezé, um beijo, querida. Capítulo escolhido, a intuição. Capítulo 83, o assunto é aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Capítulo 4, versículo 13, está lá em Pedro, e diz que é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebam o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele já conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Vou convidar todos vocês, Andréia, Yoshiko, Xanda, Léo, a se juntarem comigo, com o Julião, com o Jaci, que está aqui presente, com a espiritualidade trabalhadora desta casa, nosso mentor espiritual, aos nossos mentores espirituais individualmente e a toda a borda de bons espíritos responsáveis por manter a harmonia, o amor nesse planeta governado pelo nosso Mestre Jesus. Esperando profundamente, elevando o nosso pensamento a Deus, Deus que é nosso Pai, Deus tão maravilhoso que nos dá a oportunidade de estarmos reencarnados na Terra, nesse momento em que tantos passam por tantas aflições e automaticamente nós mesmos nos sentimos
várias vezes aflitos, peçamos a Deus a proteção para cada um daqueles que sofrem nesse momento por qualquer tipo de aflição. Aqueles irmãos que retornaram à pátria espiritual em função do trabalho terminado pela pandemia ou qualquer outro motivo, por aqueles que choram os seus entes queridos que se foram por qualquer que seja o motivo. Que a espiritualidade amiga alcance a cada um de nós nesse momento, trazendo a calma, o amor, a paz que cada um de nós merecemos. E com a mão dada a esse Deus Pai maravilhoso, indulgente e benevolente, seguimos resignados na fé, com a certeza absoluta de que nada, em nenhum momento, é para nos causar aflição. Ao contrário, para elevar os nossos espíritos através da resignação cristã, da manutenção da nossa fé e a certeza de que dias melhores estão por vir. Que assim seja, graças a Deus. Julião, meu irmão, por favor. Meus amigos, bom dia. Que possamos, aproveitando toda essa atmosfera criada, preparando esse ambiente maravilhoso, dividir mais uma vez esse ambiente, essa condição que nos foi dada, mas que sempre nos auxilia no entendimento de tudo aquilo que nós vamos discutir aqui hoje. E para iniciar, meus irmãos, a matéria que nós iremos abordar, o tema que nós iremos abordar hoje, fala sobre o poder da fé. Um momento muito propício, né, para nós falarmos sobre fé. O que não nos falta nesse campo de entendimento é a quantidade de material que temos para nos aprofundarmos. E se fôssemos aqui tentar resumir todo esse material, creio que seria, no mínimo, alguns dias, ou dependendo da situação, alguns meses, para podermos nos aprofundar bem. E esse tema nós vamos nos basear, além dos evangelhos transcritos a nós através da Bíblia, pelos evangelistas, nós vamos apoiar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o tema com o intuito, que é o intuito da doutrina espírita, da visão espírita, de esclarecimento de todo o conhecimento deixado não só pelas transcrições feitas pelos discípulos do Mestre, como nos auxilia a entender realmente o que é fé, qual o objetivo, esse poder da fé, o que significa isso? Logo no primeiro item do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos uma abordagem que é muito comum em várias descrições do Evangelho, que é a abordagem do homem ao Mestre Jesus solicitando-lhe auxílio em relação ao seu filho enfermo, que estava muito ruim, e ele diz ao Mestre que já havia se socorrido aos seus discípulos, porém, seus discípulos não conseguiram auxiliá-lo
E ele, temeroso pela vida do filho, conseguiu chegar ao mestre e roubou-lhe auxílio. O mestre, na sua maneira de trato para com todos aqueles que o cercavam, questionou no primeiro instante o porquê que os discípulos não haviam conseguido auxiliar esse homem, mas já solicitou que trouxessem esse menino que necessitava de auxílio. E de pronto, diante de sua força espiritual, do ser de luz que é, auxiliou essa criança, expulsou, como assim transcrito nos evangelhos dos demônios, aquilo que afligia aquele espírito, e deixou mais uma grande lição relativo ao fato de o porquê que os discípulos não conseguiram auxiliar naquele instante aquele homem. Peço licença aqui para trazer aqui o trecho que fala sobre isso, para nós iniciarmos o nosso entendimento. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão, meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. É o desequilíbrio que tomava conta daquela criança. E tenho apresentado aos teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos lançá-lo fora? Assim ele foi questionado pelos seus discípulos. Porque na verdade vos digo que tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Eles não tinham ou não entendiam que esse poder, essa fé, também podia a eles, desde que eles acreditassem, fazer tudo aquilo que era feito pelo Mestre. E para nós entendermos mais um pouco essa passagem, me apoiei também em um estudo em que a Federação Espírita se aprofunda bem no tema e nos esclarece o poder da fé. Mas antes de passar esse conteúdo para vocês, vejamos bem, não só diante desse acontecimento, mas outros em que os evangelhos nos trazem, desse constante questionamento em que os discípulos do Mestre viam o que ele fazia, a exemplificação da fé que eles assistiam a todo instante, mas existia entre eles aquela falta de fé. Eles não acreditavam que tinham condições de fazer. O Mestre, em várias passagens, sempre deixou bem claro que tudo aquilo que era feito em relação aos cuidados que ele tinha com todos que a ele cercavam, que qualquer um ali tinha condições de fazer aquilo ou muito mais. Ele sempre deixou muito claro. Vejamos que essa exemplificação em trabalho e acreditar nessa força, ela começou a se desenhar um pouco melhor
50 dias após o mestre, como assim os apóstolos, né? Os evangélicos daquele tempo acreditavam, os ter deixado, os discípulos achavam que o mestre os tinha deixados. 50 dias após, quando nós observamos a história trazida na Bíblia, em que ocorreu o Pentecostes, que era um evento onde se reuniam e que vinham pessoas de todos os lugares, ali foi o instante em que os apóstolos começaram a compreender mais ainda os ensinos do Mestre, pois foi naquele instante em que, acreditando no que o Mestre os dizia sempre ali a eles começaram a exercitar, a exemplificar, a pôr em obras por eles realizadas os ensinos do Mestre. Iniciou-se ali algumas curas, o amparo, depois que foi cristalizado no que nós chamamos na Casa do Caminho, onde eles auxiliavam várias pessoas, buscando recursos para alimentar, para curar. A partir dali, a partir desse momento, eles começaram a exemplificar tudo aquilo que o Mestre sempre solicitou e disse a eles: vocês podem. Como o Mestre dizia, vós sois luzes. Aí eles começaram a compreender um pouco melhor e a partir dali as obras começaram a ser realizadas. Um outro ponto, agora para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais nesse tema, será esse estudo realizado pela Federação que eu vou passar para vocês, onde nós vamos buscar compreender esse capítulo 19, que nos traz o poder da fé. Esse estudo procura nos trazer o seguinte objetivo para compreendermos: explicar essa parábola da fé à luz da doutrina, naquilo que nos é trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E as ideias principais são, para nós compreendermos, o valor da fé, tão necessário nesse instante, né? Eu acho que, pelo menos nessa nossa geração, talvez nunca tenhamos estado diante de algo, de uma grandeza, para realmente testarmos o quanto nós acreditamos em que o próximo dia será melhor, e tudo isso que está acontecendo tem um intuito único: nos fortalecer, nos auxiliar a nos elevarmos, acreditando, tendo fé. E o segundo ponto que aborda essa condição é o esforço para desenvolver essa fé. O que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer? Né? Para ser proveitosa, a fé precisa ser ativa. Como assim ativa? E eu convido vocês a exercitar por um instante, colocando na mente de vocês uma imagem que eu tenho certeza que de pronto vocês vão ver. Imaginem vocês, o mestre, sentado sobre rochas, e um pouco abaixo dele, uma multidão atenta a tudo aquilo que ele falava. A fé, vejamos bem, a fé deve ser ativa. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos. Se nós não fazemos com que essa fé que temos seja movida, motivada a um determinado ou vários exercícios, ela é uma fé inoperante. Seria como um conhecimento que você adquiriu
você guardou para você e de maneira nenhuma você coloca ele em prática, podendo exercitá-lo de várias formas. E o significado disso é o seguinte: o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. E o que significa isso? Para fazer uma breve comparação, imaginemos uma terra, um senhor de um grande pedaço de terra, onde ali ele tem todas as condições de fazer com que aquela sua terra possa ter alimento a ser utilizado por muitas pessoas, e dessa terra ele nada faz, uma terra improdutiva. Se ali próximo houver um povoado, sem alimento, e esse senhor dessas terras, que é dele, mas que ele não faz com que aquela terra se torne algo produtivo e possa gerar não só trabalho, mas como alimento. Isso nós chamamos de improdutivo, uma terra improdutiva. E a fé, quando nós não a dedicamos em utilizá-la para exercer o bem, para levar conforto, para fazer algo àqueles que nos cercam, também é uma fé improdutiva. Ah, eu acredito. Você acredita. E o que você faz dentro de sua crença para poder auxiliar quem te cerca? E isso pode ser das mais variadas formas. Cada um dentro do talento que tem ou utiliza para um bem comum. Se você não utiliza esse seu talento, como vemos lá na parábola dos talentos, o que dizer quando chegar de retorno à nossa pátria espiritual e lhe for perguntado: o que você fez com seus talentos? Isso nós encontramos no capítulo 39 da Fonte Viva, essa não utilização dessa condição de se tornar produtivo aquilo que podemos. Aí vem um outro, melhor dizendo, questionamento feito pelos discípulos ao Mestre, que nos auxilia a entender um pouco melhor isso. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e elas vos obedeceriam. Isso é trazido em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Era uma demonstração de orientação que era feita pelo Mestre, trazendo os discípulos a que olhassem, entendessem o valor moral daquele ensino. Por isso nós vemos que em muitas parábolas, que quando nós nos aprofundamos nos estudos de cada uma delas, o que nós temos, e aqui vai uma dica, é sempre buscar o valor moral daquele ensino. Porque se levarmos sempre ao pé da letra aquilo que está escrito, muitas vezes nós ficamos meio fora do contexto do ensino. E esse chamamento do Mestre em dizer e fazer essa pequena comparação relativo a uma árvore, como também em outras passagens ele faz relativo à montanha, que é o primeiro item do capítulo 19,
do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz a comparação com uma montanha, nós vamos entender aqui à frente o significado dele utilizar a montanha ou até mesmo uma árvore em relação à fé. Nós vamos entender o poder imaginável da fé que Kardec nos traz em exemplificação nos estudos que ele fez, orientado pelo Espírito da Verdade. E para que isso seja possível, e nos é orientado, a fé que desenvolve através do trabalho incessante, ela pode ser conquistada de duas maneiras. E a palavra para isso é confiança. E a primeira coisa que nós devemos fazer para entender o que significa essa confiança para desenvolvermos a fé, a primeira coisa, confiar em Deus. É a primeira. E a segunda, e muito importante, é confiarmos em nós. Porque esse exercício de confiança, ele tem que ser diário. Esse acreditar, ele tem que ser diário. Porque a fé, ela é uma conquista individual. Não é nada em que alguém chegue e te obrigue a ter, te imponha. Ela é uma conquista individual que você, através das suas ações, vai conquistar. E nos é esclarecido nesse estudo que a fé não se impõe. Mas, através do esforço de cada um, do estudo, ela pode ser adquirida. São duas as maneiras de nós adquirirmos. Através da religião, independente de qual seja a religião, que se vamos procurar o contexto da palavra, religião nada mais é do que, pela origem, religar-se a Deus. Religar. Esse é o verdadeiro significado de religião. Então, não importa de qual maneira você vai se religar, mas importa sim como você fará isso. E também pelo controle mental, a busca do nosso equilíbrio. Nós podemos fazer isso também de várias formas. E esse estudo nos traz uma orientação que pode ser a meditação, e uma coisa que nós vimos muito naquilo, para quem teve a oportunidade de assistir o filme do Chico, em que Emmanuel constantemente cobrava do Chico disciplina. É uma das maneiras também para que nós consigamos desenvolver em nós, fortificar cada vez mais a fé. Como já dissemos, que ele pode ser realizado de esforço próprio, nós temos uma situação que é muito natural em nós, dela ser ativada em situações distintas, em momentos distintos da vida de cada um de nós. São duas as situações. A primeira é aquela sensação, aquela necessidade de algo mais, né? Algo mais para a nossa vida, que nós chamamos de curiosidade, aí nós vamos em busca, para buscar a compreensão. E a segunda que faz com que ela se desperte, que não é muito boa, mas é o sofrimento. Quantas e quantas vezes, diante de alguma dificuldade, principalmente em relação à nossa saúde ou à saúde de algum ente querido, nós nos recorremos àquilo que chamamos de fé, muitas vezes sem compreender o seu verdadeiro significado, mas o sofrimento, que é uma situação muito interessante que, dentro da nossa doutrina, né, muitas vezes
Nós ouvimos quantas vezes, quem não ouviu, aquela frase famosa que diz: ou você veio pela dor ou pelo amor, né? São situações que nos trazem, nos fazem buscar algo mais para continuarmos a nossa caminhada. E essa curiosidade ou sofrimento despertam a fé, mas sua permanência em nós depende dos nossos pensamentos. Após sanarmos ou a curiosidade ou passarmos por esse momento de sofrimento, como fazer para manter os nossos pensamentos focados nessa fé e termos essa consciência dessa necessidade para o nosso equilíbrio? A fé, segundo Kardec, que ele também traz ali no item 7 do capítulo 19, ela é inabalável. Essa conquista, esse despertar, a busca do entendimento da fé em nós, ela é inabalável. E para compreender, ele traz um exemplo muito interessante para fazer com que nós entendamos o que é essa fé. A árvore da fé vive não cresce miraculosamente em nosso coração. Por isso a necessidade que nós falamos até agora do trabalho e de como fazer com que esse trabalho gere frutos. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Depende de nós. Nós temos que trabalhar isso. E esse exemplo do que o Criador nos dá tudo, por um instante, olhemos ao nosso redor. Hoje, novamente, despertamos, estamos aqui reunidos. São pequenos instantes de reflexão que, de tão comum o nosso despertar a cada dia, nós não nos apercebemos da maravilha que todo dia nós temos de presente nos dado. Nós deixamos algumas vezes, simplesmente, de ao despertar, agradecer. Ganhamos mais um dia, temos mais uma possibilidade de crescimento. Às vezes nós deixamos isso de lado, esquecemos. Mas continuando, para entendermos mais essa figura de imagem utilizada nessa frase, dessa árvore, né? Nós vamos procurar entender agora esse simbolismo de árvore, de montanha, que os evangelhos nos trazem. Isso em relação à fé. E para entendermos o que o mestre nos trazia, tanto lá na primeira parte do primeiro capítulo, né, indicado no capítulo 19, nós vamos entender o que significa tanto montanha como a árvore, quando o mestre colocava como simbolismo, mas para que nós entendêssemos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele esclareceu mais ainda isso para nós. A fé robusta dá a perseverança, a energia e o recurso que faz que vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Essa constante colocação do mestre, tanto quando ele fez com a montanha ou com a árvore, né, que ele fala do grão de mostarda, é esse símbolo da fé robusta, dessa fé que uma vez quando nós a incorporamos, acreditamos, desenvolvemos e colocamos em nós como uma obra, um trabalho no bem, ela cada dia mais se fortalece. Essa comparação feita é justamente para identificar isso, para que nós entendamos fé robusta. Por outro lado, a fé vacilante, ela resulta na incerteza, na hesitação
de que aproveitam os adversários que se tem que combater. E esse adversário aqui são os nossos adversários internos. Aqueles males que muitas vezes citados, as chagas que muitas vezes citadas do Mestre, em nós mesmos que nós devemos combater. E muitas vezes essas pequenas chagas fazem com que nós tenhamos essa fé hesitante quando nos deixamos nos envolver pelo orgulho e muitas outras chagas. Se nós deixarmos que esse orgulho que nos distancia um dos outros faz com que a nossa fé ela perdidos. Então todas essas chagas que temos em nós temos que combater diariamente. E quando colocamos de uma maneira mais firme a condição da oportunidade que nós temos hoje de fazer com que a fé se transforme em obras, nós fortalecemos em nós mesmos, em primeiro lugar, a condição da certeza de estarmos fazendo bem aos nossos irmãos. Para encerrarmos, meus irmãos, porque se fôssemos falar ou nos aprofundar, e tem muito campo, dou uma dica aqui a vocês de refazer a leitura desse capítulo 19, porque ele elucida muito mais a fé e o significado dela, o poder da fé em nós. Vou me apoiar agora em Tiago, capítulo 2, versículo 18, que nos traz uma ótima exemplificação de entender o quão é necessário a obra, o auxílio, o apoio àqueles que nos cercam. Fazer daquilo que nós temos de melhor em nós, da habilidade, independente de qual seja, que nós herdamos durante o decorrer de nossa vida, possa fazer com que isso seja algo em auxílio dos nossos irmãos. E Tiago traz lá no seu capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Somente essa passagem nos faria ficar aqui, no mínimo, por algumas horas discutindo para entender o seu entendimento. Mas deixa muito claro para nós a importância de nós demonstrarmos, não aos outros, mas a nós mesmos, o poder da nossa fé através daquilo que nós podemos fazer aos outros. De nada adianta, de maneira orgulhosa, você mostrar obras se você não acredita, se você não tem fé. Mas eu posso, através da minha obra, eu posso, através da minha dedicação, em querer, para eu mesmo auxiliar alguém, demonstrar a fé que eu tenho naquilo que eu faço. E isso, colocando aqui para nós, cada um de nós, quando eu digo eu, estou dizendo cada um de nós. Nós podemos demonstrar que isso é necessário para que cada um de nós
auxilie ao irmão através do esforço que podemos dar a cada um todos os dias. Meus irmãos, espero ter de alguma forma contribuído para o nosso exercício diário de aprendizado. Recomendo novamente, refaçam a leitura desse capítulo 19, que ele traz mais reflexões maravilhosas sobre o poder da fé e como nós podemos fazer para que essa fé se torne auxílio aos irmãos que ainda no desequilíbrio necessitam de auxílio. Convido a todos, aqueles que se sentirem à vontade nesse instante, cerrar os olhos, agradecendo novamente ao Mestre Jesus pela oportunidade de dividir com cada um de vocês nessa manhã maravilhosa que nos foi dada pelo Mestre, nesse dia maravilhoso que eu espero cada um de vocês tenha com as vossas famílias. Elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando nesse instante que o melhor de nós, de nosso amor, da nossa boa vontade, possa ser convertido e conduzido através da espiritualidade amiga em forma de vibrações aos irmãos que nesse instante necessitam tanto desse apoio, desse equilíbrio, desse auxílio para continuar a jornada que está à nossa frente. Mestre Jesus, agradecemos por essa grande oportunidade e que possamos, nessa nova semana que está se iniciando, termos a força necessária e a luz que de vós é ecoada em nosso orbe para continuarmos firmes em nossa jornada. Que assim seja. Muito obrigado e um ótimo domingo a todos. Muito obrigado, Julião, por essa oportunidade de novo que nós temos de sempre estudar o Evangelho do Cristo, esse exemplo maravilhoso. Quero convidar todos vocês a se juntarem a nós no exercício da caridade. Todo segundo do mês, nós fazemos a distribuição das cestas básicas às famílias que necessitam de ajuda. E vocês sabem que isso é um trabalho que movimenta uma estrutura bastante complexa, principalmente no trabalho da arrecadação. Nós normalmente distribuímos cerca de 120, 110 cestas básicas, e ainda assim, essas 110 pessoas representadas, cada um pela sua família, muitas vezes eu ou alguma das pessoas que trabalham junto comigo, né, nessa tarefa, ainda é obrigada a pedir para que algumas pessoas se vão sem alimento. Isso é muito dolorido, porque essas pessoas chegam, às vezes, 6, máximo 7 horas da manhã. E essa tarefa de ter que comunicar a essas pessoas que estão na fila de que elas não terão, naquele mês, a cesta básica, é absolutamente difícil. Então, por favor, se você tem na sua casa, ou se você tem condição de fazer alguma doação de alimento aqui para a Casa do Consolador, para que nós possamos distribuir para as pessoas que precisam, entre em contato conosco. Vocês têm nas nossas mídias sociais gravados lá o telefone da assistência social. Chama a gente vai até a sua casa, a gente retira do... a gente organiza, e aí esse trabalho que é puramente amor consegue atingir as pessoas que necessitam. Tá bom? Lembrando a vocês que, por enquanto, nossas palestras serão
sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Vamos ver se quando conseguirmos abrir a casa novamente, a hora que tivermos condições sanitárias, né, de reabertura da casa e dos trabalhos, a gente volta com as nossas palestras nos horários normais. Tá bom? Vou dar mais uma vez e agradecer a presença da Andréa, Yoshiko, Xanda, Léo, Jaci, Lázara, Rita, nossa presidente, Marcelo Couto e mais alguns de vocês que ainda não me deram bom dia e eu não posso saber se estão aí. Tá bom? Tenha um domingo maravilhoso, louvado seja Deus que sempre nos dá essa oportunidade. Espero de verdade que o domingo de vocês seja um domingo abençoado, feliz. Tenham um dia proveitoso em família, respeitando os isolamentos sociais, os distanciamentos necessários. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um beijo, meu abraço. Até domingo que vem.